Pai Celestial, thank you for taking care of us. nós te agradecemos por estar cuidando de nós. You feed and clothe us. Porque o Senhor nos cobre. And despite 6,000 years of sin, E apesar de 6.000 anos de pecado, you still give us a measure of health and strength. o Senhor ainda nos dá uma saúde e nos dá força So that we might gather together this morning para que a gente possa estar se ajuntando nessa manhã to open your word. para abrir sua palavra. Help us to honor and glorify you. Nos ajude a honrar e glorificar o Senhor. Help us to not only receive a blessing, but to be a blessing. Nos ajude a não somente receber uma bênção, mas também a ser uma bênção. May the words of life that we study, Que possa essas palavras da vida que nós estudamos, even in a small way, mesmo de uma forma pequena, be the means of changing our lives. sejam os meios de mudar as nossas vidas. We pray in the name of Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. In our study of early writings, No nosso estudo dos primeiros escritos, we've finished the work of the first angel and we're now into the work of the second angel. a gente terminou a obra do primeiro anjo e estamos agora na obra do segundo anjo. And I know some of the symbology that we had on the board has been taken down. E eu sei que alguma da simbologia que a gente tinha no quadro já foi apagada. And I know that some of you perhaps weren't in all of those classes. I know that some of you were not in all of those classes. E eu sei que alguns de vocês não estavam em todas aquelas aulas. But I hope that we can still try and remember at least part of what we put on the board. Mas eu espero que a gente possa pelo menos talvez nos lembrar de parte do que a gente escreveu no quadro. We're Early Writings, page 241. A gente estava em Primeiros Escritos, a gente está em Primeiros Escritos, página 241. Early Writings, page 241. Primeiros Escritos, página 241. And paragraph 2. E o parágrafo 2. Just looking for passage that we need to pick up on. Estou só procurando uma passagem que a gente precisa pegar aqui. So if we can read that paragraph first. Então, se a gente pode ler esse parágrafo aqui. Should I read em português? Diz assim: Então ouvi a voz de outro anjo dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Uma luz brilhou sobre os desalentados, e com ardente desejo por seu aparecimento, fixaram de novo os olhos em Jesus. Vi um número de anjos conversando com aquele que havia clamado: Caiu Babilônia. E esses uniram-se com ele na exclamação: Eis o noivo, saía ao seu encontro. As vozes musicais desses anjos pareciam chegar a toda parte. Uma luz excessivamente brilhante e gloriosa fulgurava ao redor dos que haviam estimado a luz que lhes havia sido concedida. Suas faces brilhavam com excelente glória e uniram-se aos anjos no clamor: Eis o noivo. Ao suscitarem eles harmoniosamente o clamor entre os diferentes grupos dos que rejeitaram a luz e os empurraram e com olhares de ódio deles escarneciam e zombavam. Mas anjos de Deus convergiam suas asas sobre os perseguidores. Enquanto Satanás e seus anjos procuravam lançar trevas ao redor deles, a fim de levá-los a rejeitar a luz do céu. So we began to understand, or try to understand, A gente começou a tentar entender this parable of Matthew 25, essa parábola de Mateus 25, how the bridegroom was traveling from one home to another, como o noivo estava viajando de uma casa, de um lar ao outro lar, and the relationship between those houses, qual era a relação entre essas duas casas, the bride and the bridegroom, o noivo e a noiva and the virgins. e as virgens. So let's quickly review what did we say was happening.
Então vamos revisar rapidamente o que a gente estava dizendo que estava acontecendo. Who wants to have How many homes are there? Quem gostaria de ajudar? Tinham quantas casas lá? Na parábola. Two. Okay, so there's 2 houses. Sim, eram 2 casas. This is the bridegroom. Essa era a casa do noivo And this is the bride's house. e essa era a casa da noiva. And where are the 10 virgins? E onde é que estão as 10 virgens? Do lado de fora da casa da noiva. Outside, They're lingering. outside her house. Eles estavam fora da casa dela. So the first thing that this parable teaches us, Então a primeira coisa que essa parábola nos ensina the virgins are not the bride. é que as virgens não são a noiva. So he wants to make this distinction. Então você tem que fazer essa distinção. But when we read Matthew 25 verse 1, Então, e quando a gente lê Mateus 25, verso 1, what do we read? o que a gente lê? At that time, A gente lê, naquele tempo, the kingdom of heaven, the church, o reino de Deus, a igreja, is like 10 virgins. é como 10 virgens. So we know that the 10 virgins are the church, Então a gente sabe que essas 10 virgens são a igreja, but what is this parable trying to show us? mas o que é que essa parábola está tentando nos ensinar? That if we think of the bride, Então se a gente pensar na noiva, which is the church, que é a igreja, because she's going to marry the bridegroom, porque ela vai se casar com o noivo. that it's not Isso é diferente, não the 10 virgins. não são as 10 virgens. What is this parable trying to show us here? O que essa parábola está tentando nos ensinar aqui? This is revision. Isso é uma revisão. If you can't remember, Se você não consegue se lembrar, you can't remember? você não consegue se lembrar? Não sei a resposta do que é. She doesn't know the answer you want. Okay, that's fine. Tá bom, isso tá bom. These are visitors. Esses aqui são visitantes. This is the church. Essa aqui é a igreja. So, how comes they're not part of the church or they're not the church? Como pode esses não serem parte da igreja? Por que eles não são parte da igreja? Because this is the church Porque essa é a igreja that doesn't represent them. que não representa elas. So, how many churches do we have? Então, quantas igrejas a gente tem? What I'm trying to say is, we know that this is a church. O que eu estou tentando dizer é, a gente sabe que isso aqui é a igreja. It says in 25 verse 1. Diz no verso 25, verso 1. So we've got 2 churches. Então a gente acabou de obter 2 igrejas. And remember we spoke about this yesterday E vocês se lembram que a gente falou sobre isso ontem? when I asked the question, how many churches are there? Quando eu perguntei quando eu fiz a pergunta, quantas igrejas existem lá? After David's here and everybody says there isn't one. Depois de Laodiceia, e não existe nenhuma. But this parable teaches you that there are 2 churches. Mas essa parábola aqui nos ensina que existem 2 igrejas. And we all looked at the story of Esther. Have we all studied? Vocês já estudaram o livro de Esther? At least we've read the story, we know it. Pelo menos vocês já leram a história, né? A gente conhece ela. So Esther is a love story. Então, Esther é uma história de amor, It's all about marriage Que and fala- divorce. que fala sobre um casamento e sobre divórcio. So if we spoke about marrying and giving in marriage, Então, a gente fala sobre casar e se dar de novo em casamento. where should that take you back? What story would you associate with marrying and giving in marriage? Onde essa história de casar e se dar em casamento te levaria de volta? Noah. Noé. Yeah. The story of Noah. A história de Noé. So you know the story of Esther Então, vocês conhecem a história de Esther. has to have a connection to the story of Noah Vocês sabem que a história de Esther tem que ter uma conexão com a história de Noé. because it's about marriage and remarriage. Porque é sobre dar-se casamento e casar-se. But Jesus told us the story of Noah is about the story of the end of the world. E Jesus nos ensinou que a história de Noé é sobre o final do mundo. Therefore, the story of Esther Dessa, is about the story of the end of the world. dessa forma, a história de Esther deve ser a história do fim do mundo. Can we see that connection? A gente consegue ver essa conexão? Sometimes when we look at these stories, Algumas vezes, quando a gente olha as histórias, sometimes we look in too much detail
Algumas vezes a gente olha em muitos detalhes and we don't see the theme of the story. e a gente não consegue ver qual é o tema da história. And sometimes E algumas we vezes don't understand the theme nós não entendemos o tema, and we don't look enough detail in the stories. então a gente não olha os detalhes da história. So we have to be balanced. A gente tem que ser balanceados. And I guess like my sister says, I don't know what the question you're looking for, the answer you're looking for. E a minha irmã aqui disse, eu não sei qual é a resposta que você está procurando, Because sometimes I want you to look in great detail, porque algumas vezes eu quero que vocês olhem nos mínimos detalhes and sometimes I want you to look at the theme. e algumas vezes eu quero que vocês só olhem para o tema. And I'm not going to tell you when. E eu não vou dizer para vocês quando, qual é cada uma. But when you're studying for yourselves, Mas quando você está estudando por você mesmo, you have to keep in the back of your mind você deve manter lá atrás na sua mente a check on yourself. um check, Checklist. um checklist para você mesmo. You have to keep on reminding yourself Você deve se manter lembrando a você mesmo why your studies are going wrong. por que seus estudos estão indo errado, estão de uma forma What I mean by errada. going wrong, O que eu quero dizer com seus estudos estarem indo de forma errada? you're in a verse and you don't know what the verse means. Aí você lê um verso e não sabe o que esse verso significa. So I don't mean you're doing something wrong. Não quer dizer que você está fazendo algo errado. I'm saying you don't understand what you're reading. Eu estou dizendo que você não entende o que você está lendo. So then what you have to think about Então, a coisa que você deve estar pensando is é either sobre you have to step back, se você deve dar um passo para trás, maybe look at the whole chapter, talvez olhar o capítulo todo, or even the book, ou talvez o livro, and see what the theme is, what is the point of this book or chapter. e entender o que o tema é, qual é o ponto desse livro ou desse capítulo. And sometimes you have to look in a lot of detail. E muitas vezes, e algumas vezes você vai ter que olhar nos mínimos detalhes. So I've just done both of those things Então, eu acho que tem que fazer ambas essas coisas. because I've said Esther Porque quando eu disse Esther, is about marriage é sobre casamento and divorce. e divórcio. And then that means it has to do with Noah. Isso quer dizer que tem que ter a ver com Noé. And Noah E Noé is connected to the story about the end of the world. está conectado com a história do fim do mundo. FDM. The end. The story about the end of the world. Essa é a história do fim do mundo. And so the end of the world Então, o fim do mundo must be a story about Esther. deve ser uma história conectada com Esther. So we can make this connection Então a gente pode fazer essa conexão just by looking at the theme. simplesmente olhando ao tema. And what is the theme that we're using here? E qual é o tema que nós estamos usando aqui? Marriage. Casamento. So just one thought. Então, simplesmente mais um pensamento. When you're doing your studies, Quando você está fazendo os seus estudos, in whichever book you're looking at, em qualquer que seja o livro que você esteja olhando, two themes come up over and over again. dois temas vão aparecer vez após vez. It's not every single story, but vast majority of them. Não é todas as histórias, mas a grande maioria. One of them is, this is marriage. Uhum. Okay, so it'd be marriage and divorce. Put divorce underneath if you want to. We don't have to. Um dos temas é o casamento e divórcio. So the one is about marriage, Um é sobre o casamento, um dos temas. and the other theme that we're always focusing on E o outro tema que a gente sempre está focando nele is building things. é sobre construir coisas. So it's to do with temples. Tem a ver com templos. And if you can remember those two themes, E se você consegue se lembrar desses dois temas, it will cover many, many books, many, many chapters. eles vão cobrir muitos e muitos livros, muitos e muitos capítulos. And I'm thinking about themes here. E agora eu estou pensando sobre temas. So when you realize the theme of Esther is about marriage, Então, and it's about the end of the world, Quando você entende que o tema de Esther é sobre casamento e que é sobre o fim do mundo, and then you pick up some principles, e aí você pega alguns princípios, for instance, por exemplo, you're not allowed to commit adultery. você não é permitido cometer adultério. And is Jesus allowed to commit adultery? E será que Jesus ele é permitido que ele cometa adultério? Não. Obviously no. Obviamente não.
What does that mean O que isso significa? if Jesus is committing adultery? Se Jesus estivesse cometendo adultério, Who's Jesus marrying? quem é que Jesus está se casando? A quem? A quem ele é casado? Sorry? He's marrying a virgin. Ele está se casando com uma virgem. Who else is he allowed to marry? Quem mais ele é permitido que ele se case? You're going to be very technical Você vai ser bem técnico about marriage and divorce. So you can marry a virgin. Sobre casamento e divórcio. Então ele pode se casar com uma virgem. So I want to take another theme now. Agora eu queria tomar e trazer outro tema. So we live in a real world. We understand a lot about marriage. A gente está vivendo no mundo real e a gente entende sobre o casamento. So I'm going to ask you a question, Então eu vou te fazer uma pergunta. and don't answer it because you don't know what the answer is. Não responda porque você não sabe qual é a resposta. What are we supposed to be? O que nós deveríamos ser? And according to my brother, you might think we're supposed to be virgins. Yeah. We're talking about 10 virgins. De acordo com meu irmão, a gente deveria ser virgens porque a gente We're supposed to be virgins because he said Jesus can marry virgins. Ok, a gente deveria ser virgens porque Jesus, ele disse que Jesus vai se casar com uma virgem. But I'm going to say that was the wrong answer. Mas eu iria dizer que essa é a resposta errada. So think about this. Pense sobre isso. If you want to marry a woman, Se você vai se casar com uma mulher, there are 2 women that you can marry. existem 2 mulheres que você pode se casar. Virgins Virgens and who else? e quem mais? Not virgins. Not virgins. My sister's learning Minha irmã aqui está aprendendo. the art of rhetoric, Ah, debate and argument. sobre debates e argumentos. Let me see if I can find a verse. Eu sou boa em diferenciar. Deixa eu ver se eu encontro aqui o verso. Okay. In the book of Romans, No livro de Romanos, what's the most famous chapter? qual o capítulo mais famoso? People always mention. As pessoas sempre mencionam. She said, for her it's Oh. one. But, Chapter 1. 12. 7. o capítulo 7. And why do we choose chapter 7? Por que a gente escolhe o capítulo 7? Because it gives us comfort. Oh, wretched man. Porque esse capítulo nos dá conforto. Oh, wretched man. Ele está falando, ó miserável homem que sou, etc, etc. Why is he wretched? Por que ele é miserável? Because he says the things that I want to do, Ele fala assim, porque as coisas que eu gostaria de fazer, I want to be good. eu gostaria de ser And I'm bom, not doing good. e eu não estou fazendo bem. And the things I'm not supposed to do, E as coisas que eu não deveria fazer, say bad things, I keep on doing. essas coisas ruins, eu continuo fazendo elas. And then we take great comfort in this. E a gente toma bastante conforto nisso aqui. If that's how Paul was living, É assim que Paulo... Será que é assim que Paulo estava vivendo? and he was such a great man, Porque ele era um grande homem. then we must be okay. Então a gente fala assim, nós estamos ok também. Because God understands us. Porque Deus nos entende. Okay, what are we talking about? Sobre o que a gente está falando? Marriage. Casamento. Who can get married? Quem é que pode se casar? You should be looking at the verses now because this is where the answer is going to be found. Vocês deveriam estar olhando nos versos, porque é ali que as respostas vão ser encontradas. So virgins can get married. Virgens podem se Or you casar, can marry a virgin. ou você pode se casar com uma virgem. Romans 7. A widow. A widow. Uma So widows are allowed to get married. viúva. As viúvas são permitidas a se casarem. Romans 7 verse 2. Romanos 7, verso You 2. have to write widows and read at the same time. Eu vou escrever aqui e a gente vai... So we're in verse 2. Então a gente está aqui no verso 2. Should I read? Yeah.
Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. So this verse says, Então esse verso diz a woman who's got a husband que uma mulher que está sujeita ao marido has to be connected to the husband deve estar conectada ao marido for as long as he lives. por tanto tempo quanto ele viver. But if the husband is dead, Mas se o marido morrer, the law frees her from her husband, a lei liberta do seu marido. and what can she do? E o que ela pode fazer? Marry someone else. Se casar com Is alguém. that what you said? To get married again. Good. Muito bom. Verse 3. Verso 3. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. So he talks about committing adultery. Então aqui fala sobre cometer adultério. So we understand about that. Então, a gente entende sobre isso. This is not a study about marriage. Isso aqui não é um estudo sobre casamento. So this is a study about symbology. Isso aqui é um estudo sobre simbologia. So I hope people understand I'm not attacking about marriage. Eu espero que vocês entendam. Não estou atacando ninguém sobre casamento. So if we read verse 2 and 3, Então a gente leu o verso 2 e o 3. and that's all straightforward, hopefully. No Isso aí- confusion there. Isso aqui é bem claro, bem simples de se entender. Não existe nenhuma confusão aí, certo? You can only marry someone if your husband's dead. Você só pode se casar com alguém mais, com outra pessoa, se seu marido estiver morto. So if you write woman here, Vou escrever aqui mulher. and there are these two men, E aqui existem esses dois homens. husband. O marido. What do we want to call the second man? E o que a gente vai chamar, do que a gente vai chamar esse segundo homem? So we'll just call him the second man. Eu vou chamá-lo de segundo homem. Put a little. Okay. É o segundo homem. So if this husband is alive, Então, se esse homem aqui estiver vivo, she can't marry this man. ela não pode se casar com esse. So this man has to die, Então, esse homem precisa morrer making her a widow, para que ela se torne uma viúva. so she can marry this second man. Aí ela pode se casar com esse segundo homem. Is that what verse 2 and 3 says? É isso? Será que é isso que o verso 2 e o 3 estão dizendo? Okay. So Okay. now verse 4 gets complicated. Então, agora o verso 4 vai começar a ficar complicado. Before we read it, Antes da gente ler, someone's going to die. alguém vai morrer. In this story, who dies? Nessa história aqui, quem é que morre? The husband. O When the marido. husband dies, Então, o marido morre, then you can marry this man. aí você vai poder se casar com esse homem. Okay, so who is the woman? Então, quem é a igreja? Who is it? Who's the woman? Who's the, And you translate it as igreja. Oh, okay, got it. I translated as the church. Who is the church? I said. Quem é a mulher? okay then, Tá bom, então. it's us É, or you. a igreja, essa mulher, somos nós, ou você. So let's read verse 4. Então vamos ler o verso 4. I'll read this in English because I want to make the point. Eu vou ler isso em inglês também porque eu quero fazer um ponto aqui. Wherefore, Assim, therefore, ou seja, entretanto, does it mean therefore in Portuguese? não, does. Okay, so it means therefore. Isso aqui significa entretanto ou portanto. You could say thus, Você poderia dizer assim, but wherefore, mas wherefore? therefore, Entretanto, has a strong connection tem uma forte conexão with what's been said before. com o que foi dito antes. So there's a structure to this. Então existe uma estrutura a isso aqui. So when you're doing your studies Então quando você está fazendo seus estudos and you see the word then, e aí você vê a palavra então, it means what? significa o quê? We learned it. A gente aprendeu ontem. Naquele tempo.
At that time. It means at that time. Significa naquele tempo. So what must you do? Então o que você deveria fazer? You go to the verses before to find out the time. Você deveria ir nos versos anteriores e tentar encontrar qual tempo. So these are little tools that you should be familiar with or become familiar with when you do your studies. Isso são pensamentos que você deveria estar familiarizado ou se tornar familiarizado quando você está fazendo seus estudos. Therefore, Por isso, portanto. Portanto, P-O-R-T-A-N-T-O. so if you see this word in your Bible, Então, se você vê essa palavra aqui na sua Bíblia, it's going to say, therefore, vai dizer, portanto, some point. em alguns pontos. And this is what you want to study. E é isso aqui que você vai querer estudar. This is the verse you're looking at. Is the verse? This is the verse you're reading. Esse aqui são os versos que você está lendo. But this word here Mas essa palavra aqui, is guiding you ela está te guiando to see whatever point you want to understand para ver qualquer ponto que você está querendo entender, is based está baseado upon a logic sobre uma lógica of the verses before. dos versos anteriores. So there's information here Então essas informações aqui, that is the information you need at the beginning que são as informações que você estava lendo no início, to understand this. para entender aquilo. So if this is all true, Se isso aqui é tudo verdade, then or therefore então ou portanto, this is true. isso aqui é verdade. And this one is normally complicated. E esse aqui normalmente é bem complicado. And it's been explained by the information before. E está sendo explicado pelas informações que estavam antes. These verses here is not the only place you see it. It happens lots of times. Esse verso aqui não é o único lugar que você consegue enxergar isso. Isso acontece várias vezes. If you can see this relationship, Se você consegue ver essa relação aqui, it helps guide you in your studies. isso te ajuda a ser guiado nos seus estudos. Seria como uma continuação, então, do que é assim. Would be like a continuation of the former. Talvez com mais informação. So we might think of it as a continuation, Nós podemos pensar nisso como uma and continuação. it's a continued thought, É um pensamento contínuo, but it's more than that. mas é mais do que Because isso. this isn't 1, 2, 3 thoughts. Porque isso é não é isso não é um pensamento 1, 2 e 3. These thoughts here, Esses pensamentos aqui he's giving you them é dado a você to help you to understand this thought. para te ajudar a entender esse pensamento. Because you don't even need this. Porque você nem sequer precisa desse. This is what you need to understand. É isso aqui que você precisa entender. But you can't understand this truth Mas você não pode entender essas verdades without understanding this truth. sem entender essas verdades. And when you see that, Então, quando você vê isso, what have we just constructed? o que a gente acabou de construir? Parables. Parábolas. We're doing line upon line methodology. A gente está fazendo uma metodologia de linha sobre linha. If you put these two thoughts together, Se você conecta todos esses dois versos aqui e os juntam, because in this situation this was verses 2 and 3, porque nessa situação, isso aqui é o verso 2 e o 3, this line of thought essa linha de pensamento is the type, é um tipo, and it's going to teach us this line of truth, which is the antitype. vai nos ensinar essa linha de pensamento que é o antitipo. And it's all based upon the principle of this therefore word. É tudo baseado nesse princípio dessa palavra, portanto. And if you can become familiar with this, E se você consegue se tornar familiarizado com isso, it helps you to break into the code of the verses that you're reading. isso te ajuda a quebrar o código dos versos que você está lendo. Now, I might make it sound simple, Eu estou fazendo isso soar como se fosse simples, but it's not that straightforward. mas não é assim tão simples assim. Because if it was straightforward, Porque se fosse assim bem simples, you wouldn't need me to show you it. You worked it out by yourself. você não ia precisar de mim para te mostrar isso. Você poderia ter visto isso por você mesmo. Brother Gabriel, sorry. O irmão Gabriel, So I don't want to make it more complicated. I don't know if there's eu não quero que isso se torne mais complicado. Eu não sei se existe great difference, but there's I looked up the uma grande diferença. therefore, É, and the translation for the word therefore. Então, ele não sabe se... Ele está falando que existe uma diferença aqui. Ele olhou para a palavra... The word therefore would be translated como então, logo, portanto.
seguinte. Ok. A palavra portanto poderia ser traduzida como então, logo, por conseguinte, por isso. The correct translation. Essa seria a tradução correta. I looked up the translation of therefore or wherefore, which is the word, and then there's another translation for therefore. I don't know if it's very close. E aí a palavra wherefore, que ele foi mencionado, a essa que seria uma tradução correta. Mas, portanto, quer dizer por isso também. Quando está sendo citado ali, portanto, é a primeira palavra do verso 4? Assim. Assim. É. Because here it says does, but a tradução no inglês é therefore. É portanto. We really need to get used to using tools A gente realmente precisa se acostumar a usar pensamentos, resources ferramentas, recursos, when we're studying our Bibles. quando a gente está estudando nossas Bíblias. And even though we should encourage each other to study by ourselves, Mesmo que a gente esteja encorajando as pessoas a estudar por elas mesmas, critical Bible study in a group um estudo crítico num grupo is really beneficial. é realmente benéfico. Is help benefit, yeah? Because one person sees things that another person doesn't. Porque uma pessoa ela consegue ver uma coisa que a outra não consegue. And you can learn many things that you would miss if you studied by yourself. E aí você consegue aprender muitas coisas que você perde quando você estuda por você This is mesmo. why I believe the schools that we're beginning to set up, like this one, É por isso que eu acredito que escolas como essas estão começando a ser estabelecidas. are so important. Elas são muito importantes. And I'm not trying to persuade people through some emotional response. E eu não estou tentando persuadir as pessoas para dar respostas emocionais, But if we're able to come to a school, mas se você estiver capaz, disponível para vir para a escola, even at great sacrifice, mesmo que seja por grande sacrifício, it would benefit us eternally. vai nos beneficiar eternamente. Because coming morning by morning, Porque vir aqui, manhã e após manhã, this is where people begin to be changed by the Word of God. é assim que as pessoas começam a se transformar pela palavra de Deus. Okay, so I don't want to preach. Let's go to verse 4. Eu não quero pregar, então vamos voltar para o verso 4. So this is explaining this. Então isso aqui está explicando isso. Wherefore, my brethren, Assim, meus irmãos, ye, vocês, vós, you, também vós, are also become dead. estáis mortos para a lei. Who's died now? Quem é que está morto agora? The wife has died, A mulher é que está morta. but we're supposed to have the husband dying. A gente estava esperando que o marido morresse. Can we see the problem now? A gente consegue ver o problema agora? So if you don't understand this, Então, se você não entende isso, this won't make any sense. isso não vai fazer nenhum sentido. This is the problem, as an example in Romans 7. Isso é um problema, como, por exemplo, em Romanos 7. People take a couple of verses As pessoas pegam alguns versos and they think they understand what Romans 7 is about. e aí eles pensam que estão entendendo sobre o que Romanos 7 está falando. I'm not saying I understand what it is, but it's a bit more complicated than people think it is. Eu não estou dizendo que eu entendo o que é, mas isso é um pouco mais complicado do que as pessoas acham que é. So this verse gets even worse. Então, esse verso aqui vai ficar um pouquinho pior. Wherefore, brethren, ye also are become dead. Também, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos. I'm skipping the next few words. Então, eu estou pulando as próximas palavras. Then it says that you should be married. Então diz, doesn't say it here. A fim de que demos fruto, because it doesn't say marriage. It doesn't say marriage in the To Portuguese. give fruit. Okay, so I get frustrated when we do this. But maybe it's my fault because maybe we should have printed sheets, which is a good translation first. Talvez seja minha culpa que a gente está tendo essa complicação aqui, porque talvez a gente devia ter notas impressas com a tradução mais apropriada. It's a defect in my style of teaching. I don't have a direction where I'm going.
Isso é por causa da minha forma de ensinar, eu não tenho um direcionamento para onde eu vou entrar aqui. Okay, so the verse in the English, we'll paraphrase, Então o verso em inglês, a gente vai parafrasear, says that, diz that you should be married to another. que você devia se casar com outro. So, how can you be dead Então como é que você pode estar morto and marry at the same time? e casado ao mesmo tempo? How do we think that would work? Como que a gente acha que isso funcionaria? You have to die and you have to marry. Você precisa morrer e aí você precisa se casar. Any thoughts? Algum pensamento? Porque aqui antes fala, Before seria o casamento com Cristo. Before it talks about the marriage with Christ. Então, que eu posso também morrer e casar novamente, morrer para o nosso eu para casar com Cristo. So when it says die and marriage again, it's talking about dying for self and marrying Christ. Okay, so you, my brother. Não sei se vai ajudar. I don't know if it's gonna help. No Antigo Testamento tem outra situação de casamento. In the Old Testament, there is another situation in relation to marriage. Onde eles estão casados, mas quando uma é traída, a outra tem o direito. When there is a betrayal of one, you have the other one betray. When the adultery is committed by the one person, the other person can marry. E não quem traiu. O traído desse relacionamento tem liberdade de também se estar casando novamente. Yes, the person that was not So betrayed. Does that help? Isso ajuda? Então, essa é a pergunta. Vocês acham? He said at the I know, beginning. that's why I asked you back the same question. Ele sabe, por isso que ele fez a mesma pergunta. Verse 1. Verso 1, De onde? Romanos 7. Know ye not, brethren, Não sabeis vós, irmãos, because I speak to them that know the law, pois que falo aos que sabem a lei. who knows the law? Quem é que sabe a lei? Os judeus. Good. Adventists. Ok, muito bom, os The adventistas. Hebrews are experts on the law. Os judeus, os hebreus, eles são as pessoas que sabem a lei. I thought he was talking to Romans. Eu pensei que ele estava falando para os romanos. Obviously not, he's talking to Jews. Obviamente não, porque ele está falando para judeus aqui. This is what they know. É isso que ele sabe. How that the law has dominion. Que a lei tem domínio. What's dominion? O que é domínio? Control. Controle. In marriage, who has control? No casamento, quem é que tem o controle? Who's supposed to? Quem deveria ter? Not in The Brazil. husband. Brazil it works the other way. Não no Brasil. No Brasil parece que funciona de outra forma. In proper marriage. Um casamento impróprio. Not every marriage in Brazil. There are good marriages. Não é todo casamento no Brasil. Existem bons casamentos. There are good marriages, aren't there, my sister? Não existem bons casamentos, minha irmã? Yes? Amen. Não é que existe? Amém. Amém. So it says here, Então fala aqui, the law has dominion a lei tem domínio over a man as long as he lives. sobre um homem o tanto quanto ele viver. So we're going to go to the point my sister came up with. Então a gente vai ali no ponto que a minha irmã Who has rulership apareceu here? com ele. Quem é que tem liderança aqui? This one, the husband. Esse aqui, o marido. So tucked into all of this story, Sorry. Falando, né? contained in this story, Então, contido nessa história is this idea está essa ideia that it says these are two separate people, que diz que aqui são duas pessoas separadas, but they're at one level the same person. mas em algum nível elas são a mesma pessoa, elas são a mesma pessoa. But it says in verse 1, Mas diz no verso 1 the law has dominion. que a lei tem domínio. So if the husband has dominion, Então, se o marido tem o domínio, who must this be? quem deve ser esse?
the law hath dominion, A lei tem domínio, the husband hath dominion. o marido tem o domínio. So this must be the law. Isso é a lei, L-I-I. Ele quase que falou, né? And who is this? Então, quem é essa pessoa aqui? The Spirit, or we'll call it Jesus. É o Espírito, ou eu vou chamar aqui de Jesus. So verse 4, Então, therefore my brethren, então no verso 4 diz, portanto, assim, meus irmãos, you are become dead to the law. vocês se tornaram mortos, vós estáis mortos para a lei. So that means Então isso significa that to you, que para você the law is dead. a lei está morta. Your relationship has been severed, cut. A sua relação está sendo terminada, encerrada aqui. And it's been cut by the body of Christ, E está sendo cortada pelo corpo de Cristo. so that you should be married Então você deveria estar casado to another person. para outra pessoa. And it's going to tell you who the other person is. E aqui vai dizer quem essa outra pessoa é. Even to him that was raised from the dead, Daquele que ressuscitou dentre os mortos. so you're going to divorce the law Então você vai se divorciar and you're going to da marry lei Jesus. e aí você vai se casar com Jesus. And when you marry, E quando você se casa, what happens? o que acontece? What are you supposed to do when you get married? O que deveria acontecer quando você se torna, você se casa? Okay? Eu não entendi. Obedecer, Obedecer ao marido. And you have intimacy. Ou ter intimidade. And what happens after you have intimacy? E o que acontece depois que você tem intimidade? Qual é o resultado disso? You have children. Você vai ter filhos, Yeah? não é? So if I were to ask you, Então, se eu te perguntasse, when you get married, what would be the result of marriage? se você se casa, qual seria o resultado de casar? It would be children. Seria filhos. So let's see what happens here in verse 4. Então, vamos ver o que acontece aqui no verso 4. When they get married, Quando eles se casam, she ela is going to bring forth. ela vai dar. And what do women bring forth? O que eu quero dizer? Children. O que nós queremos dizer com dar frutos? É ter filhos. So they bring forth children, but it says bring forth fruit. Então, quando diz aqui dar, quer dizer dar frutos. So when we talk about fruit Então, quando a gente fala sobre esses frutos, in the Christian realm, in the way we think about Christianity, no domínio do cristianismo, how do you get fruit? como é que você dá fruto? In fact, what is fruit? Na verdade, o que é fruto? It's the result É o resultado of having intimacy with Jesus. de ter intimidade com Cristo, com Jesus. Can we see that logic that Paul is using? A gente consegue ver essa lógica que Paulo está usando. When these two people get married, Quando essas duas pessoas se casam, they'll have children, eles vão ter filhos. and the children is what? E os filhos são o quê? Fruit, Fruto, which we call the fruit of the Spirit. que a gente chama o fruto do Espírito. And the fruit of the Spirit is what? E o fruto do Espírito é o quê? We could say it in this way, A gente poderia dizer dessa forma. the way you behave, the way you live. É a forma como você se comporta, a forma como você vive. So he's using all this imagery about marriage Está usando toda essa simbologia sobre o casamento to teach you all of these truths. para te ensinar todas essas verdades. We could go on in the chapter, but we won't. A gente poderia ir sobre o capítulo todo, mas a gente não vai. So back here, Então, aqui atrás, this church here, essa igreja aqui, which is a church of 10 virgins, que é uma igreja de 10 virgens, 5 wise and 5 foolish, 5 sábias e 5 tolas. is this the church that God wants? É essa a igreja que Deus quer? Não, Is this the church that he's going to marry? É essa aqui a igreja que ele vai se casar? No. Não. So he wants to marry a different type of a church, Ele quer se casar com um tipo diferente de igreja. because technically this would be adultery Porque tecnicamente isso aqui seria adultério. when you think about it. E você precisa pensar sobre isso. So here's this church that he's going to marry Aqui está a igreja que ele quer se casar. in this Que ele story. vai se casar nessa história. So what kind of church must this be? Então, que tipo de igreja deve ser essa? It's a church É uma igreja that's dead que está morta to the law. para a lei. What does it mean when you're dead to the law? O que significa que você está morto para a lei?
It means the law significa que a lei, doesn't have rulership over you or dominion. isso significa que a lei não tem domínio sobre você. Now, many people would express it in different ways, Muitas pessoas iriam expressar isso de formas diferentes, but I want to express it in this way. mas eu quero expressar dessa forma. When this relationship is severed, Ah, cut. quando essa relação está encerrada, And we would see this in Romans chapter 6, in fact, e a gente veria isso em Romanos capítulo 6, na verdade, because he's building a case. porque ele está construindo um caso. When you go from chapter 1 all the way throughout the book, but especially coming up to chapter 8, Quando ele sai do capítulo 1, indo por todo o livro, mas especialmente até o capítulo 8. especially chapters 6, 7, and 8, he builds this strong logic Especialmente capítulos 6, 7 e 8. Ele construi essa grande, forte lógica about the necessity of cutting sin out of your life. sobre a necessidade de tirar o pecado das suas vidas. In fact, what do we call this sin or this husband? Na verdade, por que a gente chama esse marido aqui de pecado? We call it the old, A gente chama ele de old, V-E-L-H-O. man Homem, of what? velho homem de quê? Sin. Velho homem do pecado. P-A-C. A-D-O. So I don't know if you call this, you have this phrase in Portuguese, Eu não sei se você tem essa frase em português. the old man of sin. O velho homem do pecado. This is the sin that we do in our lives. Esses são os pecados que a gente faz em nossas vidas. This is why the law has dominion over us. É por isso que a lei ela tem um domínio sobre nós. So you have to cut sin out of your life, Então você precisa se distanciar, cortar o pecado da sua vida. and then you have to marry Jesus. E aí você vai precisar se casar com Jesus. So if you've got a life Então se você tem uma vida that has sin in it, que tem pecado nela, what's happening? o que está acontecendo? You're committing Você está cometendo adultery. adultério. If you're saying you're married to Jesus Se você está dizendo que está casado com Jesus and you're committing sin, e está cometendo pecado, you're having two men. você está tendo dois homens. And this is the argument that Paul develops in these chapters 6, 7, and 8. E é esse o argumento que Paulo está desenvolvendo em Romanos, no capítulo 6, 7 e 8. And even though we don't realize it, E mesmo que a gente não consiga entender, Matthew 25 Mateus 25 is teaching us this truth. está nos ensinando essas verdades. Because it's teaching us about these two churches. Porque está nos falando e nos ensinando sobre essas duas igrejas. And in the story of Esther, E na história de Esther, how many women are there? quantas mulheres existem lá? Vasti, Existem duas. There's two women. Existem duas mulheres. Because it's dealing with two churches. Porque está tratando de duas igrejas. But in that story, Mas naquela história, if you check carefully, se você checar cuidadosamente, it will teach you about Vashti vai te ensinar que sobre Vasti and Esther, e sobre Esther. chapter 1. Capítulo 1. Let's say chapter. C-A-P. And chapter 2. E capítulo 2. And we can line up these two chapters. E a gente consegue alinhar esses dois capítulos. Where would it start? Onde é que começaria? onde que começaria? 9/11. 9/11. 11 de setembro. So 9/11, the stories both start. Então, 11 de setembro é o ponto de começo de ambas as histórias. And what's he going to do with Vashti? E o que vai acontecer com Vasti? Divorce is almost the same. He's going to divorce Vashti, Ele vai se divorciar de Vasti Sunday law. no decreto dominical. And at the same time, E no mesmo tempo, he's going to marry ao mesmo tempo ele vai se casar Esther. com Esther. Marry? Casar with R here, like, I just thought this. okay. So he's going to marry one woman and divorce another. Vai se casar com uma mulher e vai se divorciar de outra. But they're happening at the same time. Mas isso está acontecendo no mesmo tempo. So it looks like he's breaking this rule here. Parece que está quebrando essa regra aqui, ó. But these two women Essa regra aqui. Então, essas duas mulheres
symbols são símbolos of one church. de uma igreja. Because this is the symbol of the church militant, Porque isso aqui é o símbolo da igreja militante. and this is the symbol of the church triumphant. Isso é o símbolo da igreja triunfante. And this church here E essa igreja aqui is this church here, é essa igreja aqui, which he can't marry que não pode in Matthew se casar 25, em Mateus 25. but he's going to be divorcing in Esther. Mas he's gonna be divorcing In essa. Matthew 25, Em Mateus 25, this church here, essa igreja aqui, who is the church militant, que é a igreja militante he says the bride. de Bride, né? This is the church triumphant. E aqui é a igreja triunfante, a The noiva. militant church, A igreja militante, in Matthew, em Mateus, he's not marrying. eles não estão se casando com ela. But in Esther, Mas em Esther, he's already married her. ele já está casado com ela. So can you see there's some differences? Você consegue ver que existem algumas diferenças? But when you understand these principles, Mas então quando você entende esses princípios, you can lay them on top of each other. você pode sobrepor um em cima do outro. So he's married a woman that's bad, he's going to divorce her. Então ele está casado com uma mulher que é ruim, ele vai se divorciar dela. He can't marry this woman Ele não pode se casar com essa, because it's militant. porque ela é militante. And in this story, E naquela história, he divorces her and marries her. ele se divorcia dessa e se casa com essa. And in this story, E nessa história, these are the visitors and he's going to marry her. esses são os visitantes e ele vai se casar com essa. So hopefully we can see these two stories coming together. Eu espero que a gente consiga ver que essas duas histórias elas estão se juntando. And Noah is connecting these things. E Noé está conectando essas coisas. And what is all of this teaching us about this marriage and separation? O que tudo está nos ensinando sobre casamento e separação? It's all dealing with sin. Está tudo lidando com pecado. Pecado, like that. It's all dealing with the issue of sin. Tudo está lidando com o problema do pecado. And sin is a big subject, E o pecado é um grande assunto. and we can deal with it in different ways. E a gente pode tratar disso de formas diferentes. But in this story, Mas nessa história, we know a gente sabe, that he's not going to marry this group because they're visitors, but he'll marry this woman. a gente sabe que ele não vai se casar com esse grupo, porque eles são militantes, mas ele vai se casar com esse grupo. Now, if we look at the story of Esther, Mas se você olhar para a história de Esther, we would see a gente veria that he marries her. que ele se casa com ela. I'll call it Midnight Cry, Eu vou chamar isso aqui de clamor da meia-noite, without looking at the technicalities of Midnight and Midnight Cry. sem olhar sobre esses detalhezinhos de clamor da meia-noite e meia-noite. And in the story of Matthew 25, E a história de Mateus 25 it says that midnight a cry was made. diz, à meia-noite um clamor foi feito. And we'll come back to my original question. E eu vou voltar para a minha pergunta original. He's going from his house Ele está indo da sua casa, da casa dele, to her house. para a casa dela. And when he gets here, E aí quando ele chega aqui, people say, look, he's already here. as pessoas dizem, olha, ele já está aqui. Then he picks up his bride because she comes out. E aí ele pega a sua noiva, porque ela sai, And then now they're in union one with another, e agora eles estão em união um com o outro, husband and wife. marido e mulher, And they're going to go to the marriage supper. e aí eles vão para a ceia de casamento. So they're going to be leaving. Então eles vão estar saindo, partindo. And when they leave, E aí quando eles partem, what happens? o que acontece? The five virgins. The virgins separate. As virgens se separam. So here's the separation of the virgins. Aqui existe uma separação das virgens. This group Esse grupo go to the world, vai para o mundo. and this group do where? E esse grupo faz o quê? They join the procession. Se ajuntam com a procissão. So when we use the word join, Quando a gente usa a palavra juntar, se ajuntar, U-N-T-O,
O-N. Não, U-N-T-O. So this word join, Então essa palavra se juntar, what does it symbolize? o que ela simboliza? If you thought about a man and a woman joining, Se você pensar em um homem e uma mulher se juntando, what does that symbolize? o que isso significa? Intimidade. Continuance, Intimacy, intimidade, the marriage bed. a cama do casamento. And what's going to be the product of that? E qual que vai ser o produto disso? Fruit, Fruto, children. filhos, crianças. So when these people join Então, quando essas pessoas se juntam the procession, com a procissão, what are they joining? com o que elas estão se juntando? They're joining the church. Eles estão se juntando com a igreja. Now the parable can't teach this Mas agora a parábola não pode estar ensinando isso, because it has to stick to certain rules. porque ela deve se apegar a certas regras. But suddenly, Mas de repente, these 5 virgins, essas 5 virgens, when you take what the meaning of the parable is, quando você pega o que o significado da parábola é, they become the church elas se tornam a igreja, because they're now joining the procession. porque agora elas estão se juntando com a procissão. So when we say here, Então, quando a gente diz aqui this is the church, que isso é a igreja, and the 10 virgins are not the church because they're visitors, e que a igreja militante, as 10 virgens não são a igreja porque eles são visitantes, we do know that they're a church. we do? We do. A gente sabe que elas são uma igreja, Because it says in Matthew 25 verse 1. porque diz em Mateus 25, verso 1. But it's only as you go further down the story, Mas é somente quando você vai um pouco mais a fundo, lá para frente na história, when the separation happens, quando a separação acontece and then you get these 5 virgins on their own, e você obtém essas 5 virgens por elas mesmas. these 5 virgins become the church triumphant. Essas 5 virgens se tornam a igreja triunfante. Our problem is this. O nosso problema é este. For many years, Por muitos anos, in this movement, nesse movimento aqui, que eu quero dizer, we've looked at these verses a gente esteve olhando para esses versos and other verses e outros versos in a very superficial and general fashion. de uma maneira bem superficial e geral. And we've come to the right conclusion. E a gente chegou à conclusão correta. So everything that I've said, Então, tudo que eu disse, it's all correct, I think. tudo está correto, eu acho. But the problem is, Mas o problema é, now we're approaching this time period. agora a gente está se aproximando desse período de tempo. So I put Midnight Cry, Eu coloquei o clamor da meia-noite, but we're approaching midnight. mas a gente está se aproximando da meia-noite. What people are now being stirred to do, O que agora as pessoas or estão... woken up to do, O que as pessoas estão sendo agora acordadas e agitadas a fazerem? is to look in more detail at these stories. É para olhar, elas estão sendo acordadas para olhar mais detalhes dessas And histórias. to look at the sequence of these things. E para olhar para a sequência dessas coisas. When exactly are those things happening? Quando exatamente essas coisas estão acontecendo? And now when we start to think about the details, Então agora a gente precisa começar a pensar sobre os detalhes. we now begin to realize maybe we don't know the stories as well as we should. E agora a gente começa a entender, talvez a gente não saiba essas histórias tão bem quanto a gente gostaria, como a gente deveria. And these are the discussions that are going on today. E essas são as discussões que estão tomando lugar hoje, That each of you need to be a part of. que cada um de vocês deveria estar sendo parte também da discussão. I'm not sure if you can talk about this, but Eu não estou seguro se você vai falar sobre isso, recently when we are reading this parable, mas recentemente quando eu estava lendo essa parábola, it caught my attention that in verse 10 and 11 it is implied tomou minha atenção que no verso 10 e o 11 está sendo implicado that the foolish virgins, and as a matter of fact, they managed to buy oil. they what? The foolish virgins, they managed to buy oil. Essas virgens tolas, elas conseguem comprar óleo. This was surprising me that they
still play a role in this story. Isso me surpreendeu porque elas ainda desempenham um papel nessa história. Well, they're out anyways, but it is mentioned that they go and buy oil and then they come back and so like. Então, acontece que elas vão, elas compram óleo e aí elas voltam depois, If mais they tarde. haven't managed to buy oil, Se elas não tivessem they sido, won't be returning to the feast, right? se elas não tivessem sido capazes de ir lá e comprar o óleo, elas não teriam voltado lá para a festa. And what I'm stomaching upon is where they're buying oil. O que eu estou tropeçando aqui é onde é que está o comprar óleo. So when Ellen White comments on these verses 10 and 11, Quando a irmã White comenta nesses versos, o 10 e o 11, she says the story ela fala a história doesn't tell you if they managed to buy the oil or not. não te conta se eles compraram ou não o óleo. And she doesn't comment on it. E ela não comenta isso. So this is a question that's arisen many times. E essa é uma pergunta que é levantada muitas vezes. Did they buy oil or did they not? Será que eles compraram óleo ou será que não? And it's part of the detail of the story that we've ignored. Isso é uma parte da história que a gente tem ignorado. So this is a really good example Isso é um exemplo ridículo. of the point I'm No. making. Isso é um bom exemplo do ponto que eu estou fazendo. That we haven't paid close attention to this story. De que a gente não tomou e não teve atenção suficiente para essa história. As you saw how I connected these stories together E quando vocês viram como eu conectei essas histórias and bring in Matthew 25, e trouxe Mateus 25, I'm suggesting eu estou sugerindo that the subject of the oil que o assunto do óleo that the foolish virgins get, que as virgens tolas obtêm, or maybe don't get, ou talvez elas não obtenham, is going to be found in another story somewhere será encontrada em outra história, em algum lugar, for definite, so we'll know one way or the other. para definir se eles fizeram um ou outro. And I suspect E eu suspeito, that they probably do get oil. que elas talvez conseguiram óleo. Let me digress for a moment, change thoughts. Deixa eu mudar o curso aqui por um momento. This may not make sense to many of us. Isso talvez não tenha nenhum sentido para alguns de nós. I brought it up at the prophecy school, Eu trouxe isso para a escola de profecia. but maybe people didn't notice it or realize it. Mas talvez as pessoas não notaram ou não entenderam. Ellen White talks about apostasy in the church, A irmã White comenta e fala sobre apostasia na igreja. and she uses a specific phrase, Ela usa uma frase específica. Alpha and Omega. Ela fala sobre alfa e ômega. Most Adventists have heard of these terms. A maioria do adventismo já ouviu esses termos. She's very clear that the alpha of apostasy Ela é bem clara que o alfa da apostasia was in the time period when Dr. Kellogg was doing some activities. foi no período de tempo onde o Dr. Kellogg estava fazendo algumas atividades. So let me put this here. Deixa eu colocar isso aqui. Here's Kellogg, Aqui está Kellogg. and this is in the 1900s. Isso aqui são nos anos 1900. The early 1900 ou no início dos anos 1900. He's written a book Ele tinha escrito um livro, called The Living Temple, Living Temple, chamado Living Temple, and this book e esse livro is causing the church many problems. está causando muitos problemas para a igreja. And Ellen White E a irmã White is waiting for the people está esperando in que the as church to deal with this issue, pessoas na igreja tratem desse problema. and no one's really dealing with it. E ninguém estava lidando com isso. In fact, they're becoming enchanted by this book. Na verdade, eles estavam se tornando encantados com esse So livro. she addresses the issue. Aí então ela vai resolver esse problema. And this book is about pantheism, E esse livro é sobre panteísmo. but I want to not use that concept or that word. Mas eu não quero usar esse conceito, essa palavra.
It's all about the understanding Isso é tudo sobre o entendimento of the Godhead. da divindade. D-I-V-I-N-D-A-D-O. Não, A-D-E. Okay? Yes. That says Godhead. Sim. Isso aqui é a divindade. Godhead is dealing with the Father, the Son, and the Holy Spirit. A divindade está tratando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. People think this is some kind of casual understanding about spiritualism. E as pessoas acham que isso aqui é um entendimento casual sobre o que é espiritismo ou espiritualismo. And it's not. E não é. It's discussing the issue of what the Godhead is. Está discutindo o assunto do que é a divindade. But there's more going on than this in this time period. Existem mais coisas acontecendo nesse período de tempo. And we want to think about this. Eu queria que a gente pensasse sobre isso. God's already raised up two men, O Senhor tinha levantado 2 homens, A.T. Jones A.T. Jones was risen foi levantado over 10 years before this time period. por mais de 10 anos antes desse período de tempo. And if I can put it this way, E se eu pudesse colocar dessa forma, in many different ways, de muitas formas, he wasn't Diferentes. living what he was preaching. de várias formas diferentes, ele não estava pregando, ele não estava vivendo o que ele estava pregando. And on a personal level, E de um nível pessoal, Ellen White was there guiding him. a irmã White estava de forma pessoal e lá guiando ele. So we come to this next controversy, Então, quando você vem a essa próxima controvérsia, because there's a controversy in 1888, porque houve uma controvérsia em 1888 over a decade later, e mais de uma década depois, and after this there's going to be another controversy in the church. e depois disso vai haver uma outra controvérsia na igreja. This one here Essa aqui is a controversy over leadership. é uma controvérsia da liderança. And what Kellogg wants to do, E o que Kellogg quer fazer, he basically wants to take over the church. basicamente ele quer tomar a igreja. So let me rephrase that. Deixa eu refazer essa. He wants to use all the resources of the church, Ele quer usar todos os recursos da igreja to forward or promote his agenda. para promover a sua própria pauta, a sua própria agenda, suas próprias ideias. At one level, he wants to have a separation between the medical work and the gospel work. Em um nível, ele gostaria de ter uma separação entre a obra do evangelho e a obra da saúde. But at another level, E em um outro nível, he wants to combine them. ele quer combiná-los. So he wants to get the best champion that the church has got. Ele quer pegar o melhor campeão que a igreja tinha And he starts, as if you had the word wooing or soliciting, e ele começa a solicitar A.T. Jones. A.T. Jones. And says, if you join with me, Ele fala para A.T. Jones, se você se juntar comigo, we'll make the church great. a gente vai fazer a igreja grande. So he wants to make the church great. That's his storyline. Então ele quer fazer a igreja algo grande, essa é a história dele. And he needs Jones' help. E ele precisa da ajuda de Jones. Ellen White warns Jones not to go. E a irmã White adverte a Jones para não ir. He doesn't listen. E aí ele não ouve. And it becomes basically the final nail E aí, basicamente, ele se torna o último prego that you hammer in the coffin Que- of A.T. Jones. que está... Paixão. It's the last point. que prega o caixão de... É o último prego que prega o caixão de Jones. Do you have that phrase in like it's the last nail in the coffin? O último prego que falta. We don't have the expression, but they understand. Okay. Então é o último prego que fecha o caixão. It's the last straw that breaks the camel's back. Another way of expressing it. Straw. You don't have to. Última palha que quebra as costas do camelo. We don't have this expression. So they're going to join here. Então, eles se juntam aqui. The only reason I mention all of this, A única razão que eu estou mencionando tudo isso Kellogg wants to do
city evangelism. Kellogg quer fazer evangelismo na cidade. And he needs help, obviously. E aí ele precisa de ajuda, obviamente. And Ellen White comments on this, E a irmã White comenta sobre isso. but she doesn't comment on the alpha, Mas ela não está comentando sobre o alfa. she comments on the omega. Ela comenta sobre o ômega. And I'm saying the omega E eu estou dizendo que o ômega is in the history of the 144,000. está acontecendo na história dos 144 mil. It's in our history. É a nossa história. So she talks about the omega, Então ela fala sobre o ômega, that this movement que esse movimento, wants to do a great work in the city, esse movimento quer fazer uma grande obra na cidade, connected with the medical missionary work. conectado essa obra com a obra médico-missionária. And that's what the connection is between these two. E essa é onde está a conexão entre essas duas. So how many testimonies have you got Então, quantos testemunhos você obteve aqui to base your principle on? para basear o seu princípio sobre? Just one. Somente um. Is that enough? Será que isso é suficiente? No, because on the testimony of two, something is established. Não, porque é sobre o testemunho de duas que alguma coisa é estabelecida. In this history, Então, nessa história, she says this, ela diz isto, I-S-T-O. all of this Tudo isto is nothing more não é nada mais than that. do que aquilo. A-Q, A. I-L-O. She says this Ela diz isso is that. é aquilo. And this E isto was apostasy era apostasia at the beginning of her ministry. no começo do ministério dela. So this Então isto was actually the alpha era na verdade o alfa and this was the omega. e aquilo era o ômega. But she calls this the alpha Mas aí ela chama isso de alfa and this the omega. e aquilo de ômega. But you have to have these two testimonies to understand the omega. Mas aí você precisa ter esses dois testemunhos para entender o ômega. The only reason I mentioned all of this A razão por que eu estou mencionando tudo isso is because of the oil in Matthew 25. é por causa do óleo em Mateus 25. What we're seeing O que a gente está vendo is that in the omega, é que no ômega there are a couple of things that we're going to notice. existem algumas coisas que a gente vai notar. So if you want to see the bad people, Se você quer ver as pessoas más, M-A-S. If you take- if you want to see the bad men, Se você quer ver os homens maus, this is how you identify them. é assim que você identifica eles. It's feminine. So the bad men Os homens maus are going to be doing medical missionary work, vão estar fazendo obra médico-missionária. and they're going to be doing this work in the city, Eles vão estar fazendo essa obra na cidade, C-I-D-A-D-E. and it's going to be a great work. E vai ser uma grande obra. Work. So is that easy to identify? Será que isso aqui é fácil de identificar? People doing a great work in the city, connected with the medical missionary work, and it's all going to be really good. Pessoas fazendo uma grande obra na cidade, fazendo a obra médico-missionária, e isso é uma grande obra. And this is what the omega is going to look like. É assim que vai parecer essa apostasia ômega. And we're saying E a gente está dizendo that in the binding of, que durante o atamento, from midnight to midnight cry, de meia-noite até o clamor da meia-noite, is where we're going to see this. é onde a gente vai ver isso. Could you identify that easily? Você poderia identificar isso aqui facilmente? So we do medical missionary work. Fazendo a obra médico-missionária. A gente faz Yeah. a gente faz obra médico-missionária nesse movimento. You might say yes, but most people would say no. Você pode dizer sim, mas a maioria das pessoas diriam não. Because we've probably got 2,000 videos, Porque a gente 1,000 videos at least. maybe. Porque a gente talvez tenha aí uns 2.000 vídeos ou talvez 1.000 vídeos And they're all on prophecy. e todos são sobre profecia. You might have a couple on health or medical missionary work. E talvez você tenha alguns sobre saúde e a obra médico-missionária. And are we doing a great work?
a gente já fez alguma obra maravilhosa, alguma grande obra. Again, it doesn't look really big, it's quite small. E, de novo, não é aquela coisa realmente grande, é bem pequeno, é And bem we've been able pequeno. to get out of the cities, not in the cities. E a gente está falando de para sair das cidades, e não ir para as cidades. All of this is public evangelism. Tudo isso aqui é evangelismo público. So we're not doing any of this. E a gente não está fazendo nenhum desses. So I think it's relatively easy to see someone who would be doing this. Então eu acho que seria relativamente fácil ver alguém que estaria fazendo isso. They'd have to say we need to do public evangelism Eles in vão, the city, eles vão precisar dizer, a gente está fazendo evangelismo público na cidade, connected with the medical missionary work. conectado com a obra médico-missionária. And we don't do that. E a gente não faz isso. But the problem is, Mas aqui o problema é, if this is the false, se isso aqui é o falso, if you remember, se você se lembra, when we looked at the 1909 General Conference, quando a gente olhou para a conferência de 1909, I showed that the 1909 General Conference is midnight. eu mostrei para vocês que a conferência de 1909 é meia-noite. And what does Ellen White tell you to do E o que a irmã White fala para vocês fazerem from this point onwards? desse ponto aqui em diante? She's very specific. Ela é bem específica. She says we need to do Ela diz, a gente precisa fazer medical missionary work a obra médico-missionária in the city, na cidade, and it's going to be a great work. e isso vai ser uma grande obra. And all of this, E tudo isso is it false or true? é falso ou verdadeiro? True. Vi. So what's the difference? Qual é a diferença? No difference. Não existe diferença. And this is why I'm inclined to agree with Brother Gabriel. E aqui é onde eu estou inclinado a acreditar e concordar com I think they get some o kind irmão of Gabriel. oil, Eu acredito que eles obtêm algum tipo de óleo and it's going to look and smell very similar to the oil that the wise virgins had. e ele vai parecer e ter um cheiro bem similar com o óleo que as 5 virgens sábias têm. Because this is the story of these 5 virgins, Porque isso aqui é a história dessas 5 virgens, the wise as sábias and the foolish. e as tolas. And I don't think it's going to be that easy to distinguish between them. E eu não acho que vai ser assim tão facinho distinguir entre uma e outra. We need to use A gente precisa usar themes to teach us. temas para nos ensinar. We need to step back and think about these great themes. A gente precisa dar um passo para trás e pensar sobre esses grandes temas. And when you do that, E aí, então, quando você faz isso, it helps you to understand why these are not the church and this is the church. te ajuda a entender por que isso não é a igreja e isso é a igreja. It helps you to see that there are 2 churches in Matthew 25. Te ajuda a ver que existem 2 igrejas em Mateus 25. Just as there are in the story of Esther. Assim como existem na história de Esther. But now, Mas agora, we need to start thinking about the details of these chapters. a gente precisa começar a pensar nos detalhes dessa igreja, desses capítulos. We've skipped over these verses and ignored them. Porque a gente tem pulado sobre esses versos, saltado eles e ignorado. And it's important when we come to the history of the Omega prophecy, Mas é importante, e isso é importante quando a gente chega na história da apostasia ômega. because we've said with great strength, Porque a gente disse com muita força the Omega looks like this. que o ômega parece-se com isso. And now we've just found out, E agora a gente acabou de descobrir, very recently, bem recentemente, and I don't think even many people in the movement understand this, e eu não acho que muitas pessoas nesse movimento entendem that the isso, true que o verdadeiro looks identical. se parece idêntico com o And falso. this is in the binding of, E isso tudo vai ser dentro do atamento, where we claim onde a gente clama, reivindica, that the wise and the foolish are going to separate. que as virgens sábias e as tolas vão ser separadas. They separate here in the binding of, Sim, eles se separam aqui no atamento, elas se separam. then we'll be able to see each other. Eles vão ser capazes de ver um ao outro. They will be. We claim A gente reivindica that we'll be able to see the difference between us. que a gente vai conseguir ver a diferença entre nós. So I say today, Então eu estou dizendo que hoje, if I'm foolish and he's wise, que se eu sou uma tola e
que ele é uma virgem tola e eu sou uma virgem sábia, wheat and tare, trigo e joio, can you tell the difference? você pode dizer a diferença? Not easy. Não é fácil. Then we said, in this time period, Então a gente diz que nesse período de tempo we're going to separate. a gente vai se separar. And I'm going to go my way, he's going to go his way. Ele vai para o caminho dele e eu vou para o meu caminho. And I'm suddenly going to look ugly. E de repente ele vai se parecer bem feio. Might rob a bank, perhaps. Talvez eu vou roubar um banco. And you're going to say, oh, look, Parminder was a tare. E aí vocês vão dizer, olha lá, o Parminder era um joio, ele era tolo. Because I'm going to start eating pork. Porque ele vai começar a comer porco. Do you really think it's going to be like that? Você realmente acha que vai ser assim? Because these tares were put into the church by the enemy. Porque esse joio foi colocado dentro da igreja por um inimigo. So why would I suddenly start eating pork so you can identify me? Então, por que eu vou começar a comer porco para que você possa me identificar? We say, oh no, he's going to start behaving properly and I'm not. Não, a gente diz, não, ele vai começar a se comportar de forma boa e ele não. I suggest you can't even tell what proper behavior is. E eu vou te sugerir que você não pode nem sequer dizer o que é um comportamento correto. He eats his food with a knife and fork properly. Se eu estou aqui comendo com uma faca e um garfo de forma bem correta, And I use a spoon and I eat like this, just pushing it in. e eu uso uma colher e eu estou comendo dessa forma, colocando tudo para dentro, Does that mean I'm tearing his wheat? será que isso significa que ele é um joio e eu sou um trigo? I don't think it's identification. Eu não acho que isso é identificação. So how are you going to identify? Então, como é que você vai identificar? It can't be upon the conduct or behavior. Não pode ser sobre conduta e comportamento. There has to be some other characteristics. Deve haver algumas outras And características. we said, this is it. E a gente diz, isso aqui é isso. Going to go in the city and do this great work. Posso eu ir na cidade e fazer essa grande obra? That's how I'll be able to tell. E é assim que a gente vai estar aptos a dizer. But here you go. Então aqui você vai. The true people have to do the same work. O verdadeiro povo precisa fazer a mesma obra. The only difference is he'll go to Victoria and I'll go to São Paulo. A única diferença é que eu vou para Vitória e ele vai para São Paulo. Or worse, we'll go to the same city Ou pior, a gente vai para a mesma cidade and we'll have 2 meetings. e a gente tem 2 encontros. And I'll say, come to mine, and he'll say, come to his. Então eu te chamo para vir para o meu e ele te chama para ir para o dele. And which one are you going to go to? E para qual dos dois você vai querer ir? How can you decide? Como é que você vai poder decidir? This is the problem that's facing our movement. É esse o problema que está se deparando com o nosso We movimento. need to start understanding these stories in much more detail. A gente precisa começar a entender as histórias em um nível muito maior de detalhes. We need to understand verse 10 and 11 as an example. A gente vai precisar entender o verso 10 e o 11 como exemplo. As Brother Gabriel said, E o irmão Gabriel disse, he can see that they've got oil, ele disse que ele consegue ver que eles obtiveram óleo, que elas, but he obtiveram. doesn't know what it means. Mas ele não sabe o que isso significa. But he used the word, what is the implication of this? Mas aí ele usou as palavras, qual é a implicação de tudo isso? Now, I want to say, E aí eu quero it dizer says in the verse, que diz ali no verso the door's shut. que a porta se fechou. You might think it doesn't matter if we don't understand everything. Então você pode pensar, não importa se nós vamos entender ou não tudo. As long as you're a wise virgin. Uma vez que você é uma virgem sábia. And the problem in that E o problema com isso is, how do you know which meeting to go to? como você vai saber qual é a reunião que você vai frequentar? Because we're all nice. Porque nós dois somos legais. And if he eats his food properly with a knife and fork, Então, se eu como direitinho minha comida com garfo e faca, I'm going to have a look aí eu vou dar uma olhada para ele. and I'll say, maybe I should do the same. Aí eu vou falar assim, talvez eu deveria fazer o mesmo. They look the same, Eles se comportam de forma igual. they believe the same, and they even think the same in many ways. Eles acreditam no mesmo e eles pensam na mesma coisa de muitas formas. We're coming to the time E a gente chegou num tempo where the wise and foolish are going to separate. onde as sábias e as tolas vão se separar. The bride is ready waiting. A noiva, ela já está pronta e esperando. The church triumphant is almost here. A igreja triunfante já está quase aqui. And we are still not sure E nós
ainda não estamos seguros who the wise and who the foolish are. de quem são as tolas e quem são os sábios. And if you want to sort that problem out this way, E se você, if you want to sort the problem out this way, in the following way, e se você quiser resolver a problemática dessa forma, don't worry, dizendo, não se preocupe, Jesus and the angel will sort out all the problems. Jesus no final vai resolver todos os problemas. You just be a nice person. Você só precisa ser uma pessoa boa, legal. Ask yourself, are you in the right meeting? Pergunte de você mesmo, você está nos encontros certos? Because we've never taught that. Porque a gente nunca pensou isso. That's what the church teaches. A gente nunca ensinou isso. Isso é o que a igreja ensina. They say, don't worry, Eles dizem, não se preocupem. just love Jesus Simplesmente ame a Jesus. and he'll sort everything out. He will sort all the problems. E aí ele vai resolver todos os problemas. We say, no, he won't. Aí a gente está dizendo, não, ele não vai. You have to study. Você precisa estudar. You have to work. Você precisa trabalhar. Make decisions Você precisa fazer decisões, tomar decisões. based upon what you see Baseado no que você está vendo. in the church and out the church. Dentro da igreja e fora da igreja. And the church says, no, you don't. Just carry paying your tithe A igreja fala, não, você não precisa, só continue pagando seus dízimos to a corrupt system para esse sistema corrupto and God will sort it all out. e o Senhor vai resolver tudo para você. And we say, no, that doesn't work that way. E a gente está dizendo, não, não funciona dessa forma. But today, Mas hoje, when it comes in our movement, quando chega no nosso movimento, when we start dealing with the wheat and tares, quando a gente começa a tratar do trigo e do joio, we're saying exactly the same thing. a gente está dizendo a exata e mesma coisa. Don't worry. Não se preocupe. Jesus will sort the mess out. Jesus vai resolver toda a bagunça. You just be a good person. Seja simplesmente uma boa pessoa. Carry on supporting the movement. Continue dando apoio financeiro para o movimento. Pay your tithes and offerings. Pague seus dízimos e ofertas. And it will all be okay. E tudo vai ficar bem. And that is just not true. E isso simplesmente não é verdade. We have to study our way out of this problem. Nós precisamos estudar uma forma de sair desse problema. And if you don't believe that, E se você não acredita nisso, then you don't believe the principles on which this movement was founded. você não vai acreditar nos princípios sobre qual esse movimento foi colocado. So you can't escape making decisions. Você não pode escapar perdão, de fazer decisões, de tomar decisões. If you think you're on Mount Carmel Se você pensa que você está lá no Monte Carmelo and you're the people who are looking at the two groups who are fighting, e vocês são aquelas pessoas que estão olhando para aqueles dois grupos de pessoas que estão lutando, and you say, whoever wins, I'll go on their side. aí a gente diz, quem quer que ganhe, eu vou desse lado, do que ganhou. Elijah. It's okay. You've got Elijah Você tem Elias, and you've got the false prophets. e aí você tem também os falsos profetas. And you've got the people looking on. E aí você tem as pessoas que estão assistindo. If you think those people looking on are you, E se você pensa nessas pessoas que estão assistindo você, and if you think e se você pensar, this is the wise and foolish aqui estão as sábias e tolas, who are fighting, que estão lutando, is one person and another person, uma pessoa e outra pessoa. and here you are, you can see who's going to win and make a decision. E aqui vocês estão, e vocês estão olhando quem é que vai ganhar e você vai fazer sua decisão. You're misunderstanding prophecy Você está entendendo errado a profecia, because none of you is that group of people. porque nenhum de vocês é aquele grupo de pessoas. That's another group. Aqueles são outros grupos. Aqueles são outro grupo. Vocês vão precisar decidir Whether you're Elijah se você é Elias or the prophets of Baal, ou se vocês são profetas de Baal. because all of us Porque todos nós, is one or the other. ou é um ou é o outro. Those people looking on E aquelas pessoas que estão assistindo, are not the priests. eles não são os sacerdotes. They're another group of people. Eles são outro grupo de pessoas. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, Pai Celestial, we thank you for your goodness, nós somos gratos ao Senhor pela sua bondade and each of us recognize as we bow before you. e cada um de nós reconhece ao nos prostrarmos diante do Senhor. During this week, you've answered many questions that we had.
que durante essa semana o Senhor respondeu para nós muitas perguntas que nós tínhamos. But each of us have this worry, this fear, Mas cada um de nós tem essa preocupação, esse temor, that as we come to the end of our time together, que ao chegarmos ao fim do nosso tempo que estamos juntos, we're left with more questions than we started with. nós fomos deixados com mais perguntas do que a gente começou. And we may think that we've achieved nothing. E a gente pode pensar que a gente não adquiriu nada, But just as we have eaten food for all of our lives, mas assim como a gente tem comido, tem se alimentado por toda a nossa vida, and that food has helped us to grow physically and mentally, essa comida tem nos ajudado a crescer fisicamente e mentalmente. we know that the study of your word Nós sabemos que o estudo da sua palavra has helped us also to grow. também tem nos ajudado a crescer. We recognize there are still many things we don't understand. A gente reconhece que existem ainda muitas coisas que a gente não entende. We don't ask A gente não pede because we know it's wrong, porque a gente sabe que está errado. that you're going to show us this through some kind of spiritualism. Que o Senhor vai nos mostrar isso por algum tipo de espiritualismo. Rather, we ask that you would be with us. Ao contrário, a gente pede que o Senhor esteja conosco. Help us to persevere in our studies. Nos ajude a perseverar em nossos estudos. And we do ask, E a gente sim pede when we see words, que quando a gente ver palavras, when we see verses, quando a gente vê versos, when we see chapters quando a gente vê capítulos that we've read many, many times before, que a gente já leu muitas e muitas vezes antes, what we need now o que a gente precisa agora is for the Holy Spirit to bring light upon those words, é do Espírito Santo para trazer luz sobre essas palavras, so that we might clearly understand para que a gente possa entender claramente what we're supposed to be believing. o que a gente deveria estar acreditando As we abide in Christ, ao estarmos nos conectando com Jesus, as we think about the issue of separating from sin, quando nós pensamos no problema sobre se separar do pecado, we want to pray and thank you a gente quer orar e te agradecer for all that you've done por tudo que o Senhor fez and all that you've promised to do. e tudo que o Senhor prometeu a fazer. And as we partake of the food that you've given to us, E ao participarmos do alimento que o Senhor nos deu, we want to eat with thankful hearts. nós queremos comer com corações gratos. We pray in Jesus' name. Amen. E a gente pede isso no nome de Jesus. Amém.